O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista, apresentado semanalmente pela TV Zoom. Hoje nós estamos num formato diferente por conta da pandemia, as medidas de prevenção, de isolamento social. Nós estamos utilizando um aplicativo pelo telefone celular, pelo computador, para poder chegar até a sua casa. Nosso tema de hoje não pode ser outro, é a pandemia, a situação de Nova Friburgo, especialmente no tocante à rede pública de educação, a Secretaria Municipal de Educação. Para isso, nosso convidado é o professor Igor Pinto, secretário municipal de Educação, que tem hoje a responsabilidade de conduzir os trabalhos da Prefeitura Municipal no tocante ao ensino público, às escolas, às creches do município de Nova Friburgo. Um minutinho só, a gente já retorna. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje trata sobre educação pública em Nova Friburgo. Apenas para registrar, nosso programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 3 de abril. Nesse momento é importante a gente marcar a hora, o momento, o dia que nós estamos fazendo as gravações, porque o cenário muda muito rapidamente. Então é possível que, quando você estiver assistindo esse programa na sua casa, no seu telefone celular, no seu computador, pode ser que muito do cenário, muito dos números, por exemplo, já tenha se alterado ao longo do tempo. Professor Igor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em falar com o programa Ponto de Vista. Gostaria de começar te perguntando o seguinte: qual é hoje a principal orientação da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, para alunos e familiares da rede pública municipal? Oi, Ricardo, agradeço aí o convite, de poder estar colocando à disposição a Secretaria de Educação. Hoje, o que a gente mais pede para todo mundo é que todos fiquem em casa. Hoje, o nosso principal ponto é que a gente possa deixar as pessoas em casa. A gente vem fazendo aí várias ferramentas com a contribuição aqui dos servidores da educação para que todos fiquem em casa. Infelizmente, não dá para todo mundo ficar em casa. Tem as pessoas que são de serviços essenciais, que estão trabalhando, para dar continuidade aí à nossa rotina, mas quem puder ficar em casa, o nosso pedido é que fiquem em casa. Nós deixamos todas as nossas crianças em casa, os nossos profissionais da Secretaria de Educação, todos os servidores estão em casa, com exceto os que estão trabalhando aqui no Núcleo Central, mas nós estamos aqui trabalhando em sistema de revezamento, a gente vem trabalhando aqui com cerca de 6 a 7 servidores somente, o restante estão em home office. Ok, secretário. É importante a gente registrar bastante isso, a necessidade de ficar em casa, A sensação que a gente tem nesse momento é que as pessoas estão relaxando, digamos assim, com relação a essas medidas preventivas, protetivas. É importante, sobretudo nós que trabalhamos com educação, a escola é um lugar naturalmente, intrinsecamente de aglomeração, porque as crianças estão juntas, as pessoas estão juntas, por isso a necessidade de ficar sem aula. Todas as escolas do município, escolas e creches estão fechadas? Há alguma exceção? O senhor tem alguma informação sobre isso? Nós, através do decreto que o prefeito sancionou, nós temos aqui todas as escolas fechadas, Tanto creche quanto escola. Não tem nenhuma funcionando. Pode ocorrer da gente precise que algum diretor vá até alguma unidade para pegar algum tipo de informação, mas todas estão fechadas, não tem nenhuma aberta ao público. O único local pertencente à Secretaria de Educação que se encontra aberto hoje, mais para trabalho interno, é a Secretaria de Educação. Ok. Secretário, eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando sobre a eventual necessidade de algum servidor ir a alguma escola.
Como é que a Prefeitura de Nova Friburgo está tratando a questão da merenda escolar? Minha pergunta tem o seguinte contexto. A gente tem visto que, pelo país afora, algumas cidades estão optando por fazer algum tipo de distribuição de cesta básica ou algum item da merenda para as famílias de alunos. Isso porque a gente sabe que, infelizmente, um determinado percentual das famílias cujos alunos estão matriculados na rede pública precisam desse alimento para alimentar essas crianças, esses adolescentes ao longo da semana. É como se isso fizesse parte da rotina, se é que a gente pode chamar assim, do orçamento dessas famílias. Há alguma medida nessa direção? Algum tipo de convênio, entre aspas, entre a Secretaria de Educação e Assistência Social? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Com relação a essa questão da merenda, né, e a distribuição de cestas básicas, o que a gente faz? A cesta básica ela é distribuída pela assistência social. Okay. A Secretaria de Educação, a gente não pode fazer isso, né? Existe, né, um projeto de lei que foi votado na Câmara e no Senado, né, fazendo com que a gente pudesse utilizar a verba do PNAE para que a gente pudesse estar comprando a merenda, repassando para a assistência social montar cestas básicas. Mas aqui no município, né, a gente vem fazendo um levantamento, já tem uma semana, né, com as famílias, os diretores passaram para a gente as famílias que não estão no cadastro do Bolsa Família, mas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, a gente passou isso tudo para a assistência social, eles estão fechando um levantamento, e dentro desse levantamento nós estamos trabalhando com duas hipóteses, né, que o prefeito pediu para a gente trabalhar. Uma na questão de cesta básica e outra a gente está disponibilizando algum cartão para que as famílias tenham acesso a esse cartão e compre no mercado do bairro, né, até para gerar a economia aqui do município. Local. A economia local, né, para que a gente possa estar atendendo essas famílias. Então, a gente está finalizando esse estudo aí, provavelmente na semana que vem a gente já vai ter essa liberação aí. Eu só não posso te afirmar hoje se vai ser através de cesta básica ou através desse cartão. Existem essas duas possibilidades que a gente vai poder viabilizar para essas crianças. Assim, a gente está trabalhando hoje somente com as crianças em estado de vulnerabilidade, né? A gente, com esse projeto que nós estamos tentando, com a implementação do cartão, a gente vai ver se a gente vai ter condições de disponibilizar isso para os 18 mil alunos da rede ou se nós vamos tratar somente esses que estão em estado de vulnerabilidade e os que estão cadastrados no Bolsa Família. Ótimo, ótimo. É importante esse tipo de ação, porque a gente sabe que a Secretaria Municipal de Educação trata direta e objetivamente da questão educacional, mas não apenas dela, né? Existe todo um componente social, humano e, infelizmente, social também envolvido nisso aí. Muito bem, a gente espera, então, informações depois da Prefeitura sobre como que isso vai acontecer, porque é importante que a população conheça esse tipo de informação. Secretário, pois não? Fica à vontade. Uma coisa que eu acho importante a gente frisar é que assim, muitas pessoas falam que a merenda está estragando nas unidades escolares, né? Isso não procede. Ótimo. Porque o que acontece? A gente fez um levantamento, né? Então, assim, se teria alguma merenda que vencesse até dia 30 de abril, né? Então, assim, as nossas merendas são bem frescas, né? Então, assim, tem um prazo de validade muito grande, né? Então, assim, esse ano nós só tivemos 2 entregas, né? Até o momento que nós encerramos as atividades, né? Com a suspensão das aulas. Então, assim, não existe muita merenda nas unidades escolares. Então, assim, o que nós temos hoje, ela ainda tem um prazo de validade bom. Então, assim, não é necessário essa distribuição desenfreada da merenda, porque a gente ainda tem um prazo de validade bom. E quando as escolas retornarem, a gente precisa manter a alimentação dos nossos alunos. Então, acho que o importante hoje seria a gente estar ajudando a assistência social nessa distribuição dos alimentos que não seriam a merenda escolar, entendeu? Ótimo, ótimo. Excelente esclarecimento, secretário.
Uma outra pergunta, antes da gente entrar na questão pedagógica, educacional, que talvez a gente possa deixar para o segundo bloco do nosso programa. Nosso programa é muito rápido, mas dá para a gente tratar de todas as questões. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está a situação dos profissionais da rede municipal de educação, ou seja, nesse momento, qual é a situação, vamos chamar assim, trabalhista desses funcionários? Estão de férias? É um recesso escolar? Estão à disposição da secretaria? Como é que a prefeitura está fazendo o entendimento disso do ponto de vista trabalhista? Bem, os primeiros 15 dias, né, de 13 até o dia 30 de março, A partir de 16, né? 16 de março a 31 de março. 16 a 31 de março, houve a antecipação do recesso escolar de julho, né? Houve um decreto em que o prefeito colocou essa antecipação do recesso escolar. Esses próximos 15 dias, né, que vai até 15 de abril, as aulas estão suspensas, né? Então, assim, hoje os profissionais eles não estão trabalhando, a gente pediu para que nenhum deles trabalhasse, até para a gente ver como que a gente vai disponibilizar esse trabalho, se a gente vai poder fazer através de home office com eles também, eles mandando algum tipo de material para os alunos ou até para a secretaria, que a gente criou um site, a gente vai estar falando depois sobre isso, mas hoje as aulas estão suspensas até o dia 15, então assim, a situação dos servidores eles estão em casa. Se essa situação for prolongar, existe a medida provisória, acho que é a 927, em que ela abriu várias situações para todas as empresas, tanto públicas quanto privadas. E como o nosso município tem muitos trabalhadores que são seletistas, então a gente pode estar trabalhando com isso também. E eu não sei se nós teremos antecipação das férias, né? A gente pode estar antecipando férias, mas nesse primeiro momento eu não gostaria de estar dando uma resposta definitiva, porque pode mudar tudo de hoje até segunda. Claro, né? claro, Então, assim, a gente vem trabalhando um dia de cada vez para que a gente tente errar o menos possível. Vale a pena a gente registrar novamente, embora a gente tenha feito no início do programa, nós estamos gravando no dia 3 de abril, ou seja, muita coisa pode mudar ao longo do tempo e, de fato, há muita incerteza, muita insegurança para todo mundo, né? Tanto para os trabalhadores quanto para os gestores, sejam públicos ou privados. É, de fato, um desafio para todo mundo, está todo mundo precisando se reinventar. Secretário, nós vamos fazer um breve intervalo no nosso programa de hoje e, no segundo bloco, nós vamos tratar exclusivamente sobre questões relacionadas à rotina escolar, calendário escolar, sobre atividades pedagógicas e educacionais que alunos do ensino fundamental e também da educação infantil, eventualmente, estejam realizando ou irão realizar na rede pública municipal de educação. Nós estamos hoje recebendo o secretário de Educação, professor Igor Pinto, secretário municipal de Nova Friburgo, da pasta de Educação. Daqui a pouco a gente volta, muito rapidinho, falando sobre a pandemia da Covid-19. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta, eu sou o professor Ricardo Lengruber. O programa Ponto de Vista hoje está sendo gravado pela internet, estamos todos em isolamento social e o nosso convidado de hoje é o professor Igor Pinto, secretário municipal de Educação de Nova Friburgo. Secretário, nós falávamos no primeiro bloco do nosso programa sobre algumas questões relacionadas à merenda escolar, sobre a situação dos funcionários, professores, trabalhadores da rede municipal de educação. Agora eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre a situação dos alunos. Afinal de contas, os alunos terão algum tipo de atividade domiciliar? Qual é o planejamento da Secretaria de Educação de Nova Friburgo para isso? Quais serão aí os recursos que vão ser utilizados? E em que tipo de dispositivo normativo, legal, a Secretaria está se baseando para agir? Bem, Ricardo, uma coisa que eu acho importante a gente
frisar nesse momento é que assim, o município de Nova Friburgo ele tem um sistema de educação próprio. Exatamente. A gente pode seguir o que o Estado vem fazendo, que a gente precisa depois deliberar através do Conselho Municipal de Educação como ficarão as deliberações com relação a esse tema. Então, assim, uma das coisas que o município, né, vem adotando, não como uma questão de ensino à distância, é a criação de um site. Né? Nós criamos um site pela Secretaria Municipal de Educação. O objetivo desse site hoje é que as crianças possam manter a sua rotina, né? Não tendo que sair de casa, mas mantenham a rotina de estudo. Né? A gente não vem fazendo nenhuma atividade nova, mas a gente vem colocando para os nossos alunos algumas atividades que eles já aprenderam ou que a gente acha que eles conseguem desenvolver essa habilidade sozinho. Como que a gente vem fazendo isso? Foi criado um site. Esse site ele disponibiliza conteúdos de entretenimento para os nossos alunos, do berçário até o 9º ano e da educação de jovens e adultos também. Ele tem atividades diversas, né, de matemática, português, história, geografia, das disciplinas que nós temos no nosso currículo, e os coordenadores de área aqui da Secretaria de Educação, eles vêm preparando esse material. Então, por exemplo, a parte de creche, né, de berçário até o pré-1, a educação infantil vem preparando o material para que os pais possam aplicar com as crianças. Do 1º ano até o 9º ano do fundamental, os professores, né, de cada disciplina, eles também vêm preparando a atividade de matemática, de português, de história, geografia, por ano de escolaridade. Então, assim, no site ele é dividido, é bem fácil. A gente pensou num site em que disponibilizasse para o aluno, tanto pelo computador quanto pelo celular. Então, ele tem um menu muito fácil de utilizar. Você vai clicar lá, vai abrir o menu. Vamos dizer, a gente quer saber de um material de 2º ano. Vai ter lá ensino fundamental, a criança vai clicar no ensino fundamental e vai ter lá 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, até o 9º. Esse site já está no ar, secretário? Já está funcionando. Ele está funcionando desde o dia 30. Né? Sim. A gente fez uma... Qual é o endereço do site? Seria importante para a gente colocar aqui na... Você sabe o endereço do site? O endereço do site é smenf.wordpress.com. Esse seria o endereço do site. smenf.wordpress.com. Nós vamos colocar aqui em legenda para facilitar. Secretário, uma dúvida bastante prática. Além disso, no site existe um link também que é da Secretaria também de Educação, em que a gente colocou para os nossos alunos contações de história. Então, essa parte de contação de história, existem vários professores nossos, né, da Secretaria de Educação, existem vários escritores, pais de alunos, em que estão contribuindo com esse canal. Então, o que eles fazem? Eles vêm, contam a sua história, gravam em casa, às vezes até utilizam o filho nessa contação de história, envolve a criança para que seja feita essa contação de história, eles disponibilizam para a gente e todos os dias nós colocamos duas histórias novas no site. Então, ótimo. Todos os dias vem sendo atualizado o site com 2 histórias novas. Então, assim, é bem bacana. A gente vem recebendo dos nossos alunos vários elogios, né, vários vídeos das crianças fazendo as atividades, os pais elogiando também, pois as crianças estão gostando. Então, assim, eu acho que está sendo algo bem bacana para as nossas crianças aqui do município. Além disso, nós também temos o conteúdo para a educação de jovens e adultos também, tanto do 1º ao 9º ano também, para a educação de jovens e adultos, e a equipe da educação especial, eles também fizeram alguns conteúdos em que os pais pudessem estar trabalhando com os nossos alunos especiais da rede também. Isso, secretário, ótimo. Então, quer dizer que, sobre contação de história, a ideia é excelente, parabéns à secretaria. Então, estão aceitando voluntários, ou seja, se os nossos telespectadores quiserem, de alguma maneira, contribuir contando uma história, fazendo uma gravação, podem encaminhar para a secretaria
para que seja eventualmente escolhido e colocado no site? Tem todos os que estão mandando, nós estamos colocando, só que a gente está colocando de 2 em 2, né? Claro, Até claro. assim a criança assistir, né? No primeiro dia 2 historinhas, aí no segundo dia vão ter mais 2 novas, né? Agora, e vem disponibilizando diariamente 2 novas histórias. esse site é aberto ao grande público ou ele é especificamente para estudantes da rede? Não, ele é aberto a toda a população, né? Ontem à noite a gente estava dando uma olhada, o site, né, de segunda até hoje, ele já teve mais de 70 mil visualizações. No primeiro dia mesmo, nós tivemos 25 mil visualizações só no primeiro dia, né? Então, em 4 dias nós já tivemos 71 mil visualizações e é aberto para toda a população. A gente vem recebendo até de professores nossos que trabalham na rede estadual também, eles estão disponibilizando o endereço do site também para os alunos das redes estaduais, porque eles gostaram muito do conteúdo, de uma forma muito simples, e é o que a gente vem trabalhando no nosso dia a dia, né, de acordo com a BNCC. Então, assim, é um material que vários municípios também estão podendo utilizar, né? Caso queiram algum material de qualidade, a gente tem aqui para disponibilizar e ajudar os municípios também do entorno também. E a rede estadual. Existe também até escolas particulares que têm visto também o nosso site e passado algumas atividades para os seus alunos também. Não há nenhum tipo de vedação, ou seja, qualquer equipe de profissional de educação que tem aluno aí para ser alcançado pode, então, utilizar essa ferramenta que a Secretaria de Friburgo está disponibilizando. Sim, é um site livre, nós estamos disponíveis para todo mundo. Pais também que queiram voltar a estudar, relembrar os velhos tempos, também podem estar aí utilizando o site, que vai ser muito bem-vindo, preparado para as crianças e para a população como um todo, né? É um momento em que todos vão ter que estar em casa, então é um momento bacana para a gente poder tanto estreitar o laço entre as famílias, quanto aumentar o nosso conhecimento. Secretário, 2 questões delicadas que a gente enfrenta na qualidade de diretor de escola, gestor de uma rede pública, como é o caso do senhor. Primeira pergunta é a seguinte: o trabalho de professores e professoras dentro da sala de aula é um trabalho especializado, né? Infelizmente, pouca gente dá valor ao trabalho dos professores, mas é um trabalho que requer estudo, planejamento, é um trabalho que requer uma série de habilidades que são muito próprias daquela profissão. Parece fácil, mas não é. E muitos pais, nesse momento de isolamento social, estão descobrindo o quão difícil é o trabalho dos professores e das professoras, né? Como é um desafio a tarefa de ensinar, de atrair a atenção das crianças, de garantir que as crianças tenham um desenvolvimento adequado, com prazer, com tranquilidade. Minha pergunta é bastante objetiva. O que o secretário de Educação diria para os pais, né, que não estão conseguindo, nesse momento, fazer isso? Ou seja, que tem algum tipo de dificuldade. Eu me refiro tanto àqueles para os quais falta um pouquinho de habilidade, e isso não é problema nenhum, porque ninguém é obrigado a saber tudo na vida, mas para aqueles também que estão trabalhando, que têm algum tipo de atividade e que não conseguem dar o tempo, o volume de atenção que a criança, que o adolescente precisa nesse momento. E também, é claro, uma situação dramática, aquelas famílias, aquelas crianças em que não tem um suporte adequado dentro de casa. Como é que a Secretaria está recomendando, aconselhando sobre essas dificuldades? Olha só, vou até manifestar um pouquinho da minha opinião pessoal, né? Eu acho que nada, nem ninguém consegue substituir um professor dentro de uma unidade escolar, né? Concordo com o secretário. Eu acho que, assim, essa questão de educação à distância, além de ser algo muito frio, né, principalmente para as crianças, o adulto até consegue um pouquinho mais, mas principalmente para as crianças que estão aprendendo ainda e também não tiveram ainda essa rotina e a habilidade de fazer essa rotina de educação à distância, eu acho muito difícil. Então, assim, eu acho que nada substitui
esse profissional que se capacita todos os dias, que preparam as aulas para os nossos alunos todos os dias. Então, assim, eu acho que nada substitui isso. Então, assim, com relação à sua pergunta, a gente disponibiliza, né, todo o nosso corpo aqui da Secretaria de Educação está à disposição para essa retirada de dúvidas, né? Então, assim, caso alguém encontre alguma dificuldade com relação ao acesso ao site, tem lá no site a possibilidade de estar entrando em contato com a gente para a gente poder estar ajudando a essa família, sendo que existem muitas famílias, né, infelizmente essa questão da educação à distância também é ruim por isso, muitas famílias não têm recurso para que possam estar chegando ao nosso site, né? Então, assim, a gente já pediu, né, aos diretores de nossas escolas que caso precisem também de alguma ajuda, de alguma orientação, em que algum pai chegue a eles e fale que não está conseguindo, para a gente tentar viabilizar de uma outra maneira, né? A gente teria que estar estudando uma outra maneira de estar atendendo essas crianças, porque o nosso site não consegue atingir os nossos 18 mil alunos, né? Essa seria... Não tem acesso à internet. Então, acho muito difícil a gente conseguir atingir a todos. A gente vem se esforçando para tentar atingir a maioria. Então, por isso que eu também não sou muito a favor dessa questão da gente colocar a educação à distância, porque a gente não está, apesar de ser um material de qualidade, a qualidade na educação também vem da explicação do professor em sala de aula, não só do material que a gente disponibiliza. E também a gente tem que dar, além da qualidade, o acesso. Então, assim, a gente não consegue também dar o acesso a todos os nossos alunos. Então, assim, a gente fica prejudicado no acesso e na qualidade, né? Okay. Então, acho que é muito difícil a gente atingir aos dois por uma educação à distância, até que a gente não se estruturou para isso. Não há uma estrutura nem no município, até nos municípios do entorno, principalmente na zona rural, para que a gente possa estar contribuindo para que chegue esse material para todos os nossos alunos. A minha segunda pergunta seria exatamente sobre isso que o senhor já nos respondeu, já mencionou, né? Que é a preocupação do acesso, ou seja, a gente sabe que há muitas crianças que não têm acesso à rede de internet, ou quando tem, não é uma rede com a qualidade que esses recursos exigem, alunos que residem em regiões em que o acesso é mais dificultado ainda, e não é um número pequeno, é um percentual razoavelmente expressivo da rede. Então, eu acho bacana, né, nesse conteúdo que nós disponibilizamos no site, é que assim, mesmo que a criança não tenha como imprimir o que está sendo proposto, ela pode baixar ali no celular, né, até na própria tela do celular, ou o pai copia num caderninho para a criança, ou a própria criança copia do celular e vai colocando essas atividades no caderno, que aí também ajuda a não ter essa questão de ter que imprimir, e também não é um conteúdo em que precisa ter um celular de ponta, né? A gente consegue com um celular mais básico conseguir disponibilizar esses arquivos, que a maioria deles é em PDF ou até o Word. Então, assim, a criança pode estar copiando ali da tela do celular, no seu caderninho em casa, e pode estar continuando essa rotina de estudante dela nesse período de quarentena. Secretário, nosso programa está chegando ao final. Vou contar com o seu poder de concisão de professor de matemática que para me ajudar a concluir o programa. É muito cedo ainda para a gente falar sobre calendário, é muito cedo para falar sobre reposição de aula, mas nós temos um desafio pela frente, né? Tanto as escolas no país como um todo, um desafio que é a questão do aprendizado, da aprendizagem efetiva desses estudantes. É claro que o site ele reduz danos, ele diminui o impacto negativo. É claro que todo o esforço que as equipes estão fazendo nas escolas públicas e privadas. Qual é hoje o sentimento? Eu sei que não é uma determinação, uma deliberação, mas qual é o sentimento da rede municipal de educação? Haverá reposição de aulas? A reposição será presencial? Como é que fica a questão da garantia do aprendizado dos alunos, aqueles que não tiveram acesso agora a material, que certamente terão aí uma defasagem? Alunos do primeiro, segundo ano do ensino fundamental, que estão lá no ciclo alfabetizador, cujo desafio ainda é muito maior.
Então, eu sei que a pergunta não é simples, mas eu preciso da sua concisão para a gente concluir o nosso programa. Aquilo que eu te falei, hoje a minha preocupação maior é manter essas crianças com uma certa rotina, né? Com certeza nós teremos que ter reposições de aulas. Eu peço muito que essa reposição seja presencial, né? Até porque eu já sinalizei que eu não sou muito a favor da educação à distância para crianças muito pequenas. Então, assim, se nós teremos 200, 180, 150, que a gente faça presencial. Acho que hoje a coisa mais importante é a gente tentar fazer essa questão que os alunos tenham esse feedback presencialmente. Por quê? Não adianta nada eu querer achar que para a vida dessas crianças nós iremos pular o ano de 2020, né? Então, assim, se hoje eu faço uma meia boca de deixar o aluno só assim passar de ano, isso daí vai interferir no 2021, no 2022, no 2023, na carreira escolar desse aluno. Então, acho assim, é muito importante a gente pensar, sim, no ano de 2020, não deixar o ano de 2020 passar como se não tivesse acontecido nada, porque senão nós estaremos atrapalhando a vida acadêmica desse aluno, né? E a gente não vai conseguir recuperar isso nunca. Então, acho que é muito importante, mesmo que a gente precise avançar no ano de 2021 para terminar o de 2020, que a gente consiga fazer isso. Acho que é um momento muito importante que a gente não pode simplesmente cortar isso da vida dos nossos alunos. Ok. Secretário, muito obrigado pela sua participação no programa Ponto de Vista, pelos seus esclarecimentos. E nós vamos concluir por aqui o programa de hoje, nesse formato especial. A mensagem do nosso programa é que o momento é muito delicado para todo mundo e que o mais importante agora é ficar em casa para evitar o espalhamento do vírus e a radicalização, né, da pandemia e das doenças decorrentes do coronavírus. No que diz respeito à educação, importante é que a gente tenha clareza que mais importante ao final de tudo é o aprendizado dos alunos. Cumprimento de dias letivos, de carga horária são importantes, mas não podem ser apenas uma medida burocrática. Tem que ser para garantir que os alunos efetivamente aprendam. Mas aprendizado também não é o mais importante na vida. O importante é que, ao retornar às aulas, os alunos tenham um ambiente acolhedor, um ambiente de felicidade, tenham um ambiente que possa ajudá-los a superar todas as dificuldades desse período de isolamento dentro de casa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, secretário, pela participação conosco. Semana que vem, nós estamos juntos novamente com um outro tema relevante e seguramente sobre a nossa situação atual. Até lá e muito obrigado pela sua audiência.